Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a avaliação de português. Lembrando que a nossa avaliação ela vai ser pelo Google Formulários, assim como vocês fizeram ontem, a de matemática. Lembrando que eu peço para vocês fazerem as avaliações nos dias que eu tenho passado para vocês não se embolarem, tá? Como ontem vocês fizeram a de matemática, hoje vocês irão fazer a de português. Tentem ser assíduos na hora de realizar as avaliações. E hoje nós iremos revisar os conteúdos da matéria de português. Nós iremos falar sobre o adjetivo e o gênero do adjetivo, pronome, sobre os verbos, tanto no passado, no presente e no futuro, e o verbo em fenômeno da natureza. Bom, adjetivo são palavras utilizadas para dar características ao substantivo. Por exemplo, aqui eu tenho 3 adjetivos: engraçado, gulosa e tímido. Por exemplo, na frase, João é engraçado. O meu adjetivo é engraçado, ou seja, eu estou dando características para João. Gulosa, Ana é gulosa. O meu adjetivo é gulosa. Pedro é tímido. O meu adjetivo é tímido. E quando eu falo de gênero do adjetivo, eu estou me referindo a, por exemplo, quando eu dei o exemplo, João é engraçado. Eu não posso utilizar o adjetivo engraçada para João. Por quê? João é um nome no masculino, então o meu adjetivo ele precisa ser também no masculino. E quando o meu substantivo for no feminino, o meu adjetivo ele precisa ser no feminino também. Agora, pronome. Pronome são palavras utilizadas para substituir nomes. Por exemplo, aqui nós temos os pronomes. Eu, tu, você ou ele. Perdão. Eu, tu, você, ele ou ela. Nós, vós, vocês e eles e elas. Por exemplo, aqui nessa primeira linha eu tenho os pronomes no singular. E aqui abaixo eu tenho os pronomes no plural. Trouxe 2 exemplos para vocês. Na frase, eu sou feliz, o meu pronome é o pronome eu. Na segunda frase, Ana e Marina são amigas. Aqui eu tenho 2 nomes, então eu estou falando no plural. E eu faço a substituição pelo pronome elas, porque eu estou falando de 2 pessoas, que são 2 meninas. Então, a frase vai ficar: elas são amigas. Quando nós trabalhamos verbo, nós vimos que os verbos eles apresentam ação, fenômeno da natureza ou estado. Um exemplo de ação: a criança aprendeu a escrever. Aqui nós temos aprendeu como verbo, ou seja, é uma ação. A criança ela aprendeu a escrever. Fenômeno da natureza: hoje choveu durante o dia. O meu verbo é o verbo choveu, ou seja, é um fenômeno da natureza. Estado: Márcio estava triste. Aqui o meu verbo é o verbo estava, porque ele está indicando o estado de Márcio, ou seja, ele estava triste. Agora nós iremos ver o verbo no presente, no passado e no futuro. Aqui nós temos o verbo no presente, que indica que aquela ação está acontecendo naquele momento. Ela assiste desenho. O nosso verbo é assiste. Quando eu falo que ela assiste, ou seja, ela assiste naquele momento. Ela não assistiu e nem assistirá. Ela assiste. Então, quando eu falo para vocês, ela assiste desenho, eu estou indicando nessa frase que aquilo está acontecendo naquele momento. Por exemplo aqui, Paulo vende doces. Quando eu utilizo o verbo vende, eu estou dizendo que aquilo acontece naquele momento. Se eu falasse Paulo vendeu, eu daria a ideia do passado. Quando eu utilizo o verbo vende, eu estou indicando o presente.
ou seja, que aquilo está acontecendo naquele momento. Verbo no passado. Verbo no passado eu utilizo para indicar quando aquilo já aconteceu. Por exemplo, Antônio e Carol viajaram no ano passado. O meu verbo é viajaram. Quando eu digo para vocês que Antônio e Carol viajaram, eu dou a ideia que isso já aconteceu, ou seja, ocorreu no passado. Então, aqui o meu verbo é viajaram. Outro exemplo, cheguei no trabalho às 16 horas. Aqui o meu verbo é cheguei. Percebam que quando eu falo cheguei, eu dou a ideia que isso já aconteceu. Então, eu estou me referindo ao passado. Verbo no futuro. Eles viajarão no próximo mês. Quando eu falo do verbo no futuro, eu estou me referindo a algo que ainda vai acontecer. Então, quando eu utilizo o verbo viajarão, eu dou a ideia que isso ainda vai acontecer. Ou seja, não acontece e nem aconteceu. Ainda vai acontecer. Ó. Eles viajarão no próximo mês. Ou seja, isso vai acontecer ainda. Outro exemplo, Gabriel cantará no show amanhã. Aqui o verbo cantará indica que ele ainda vai cantar, ou seja, ele nem canta e ele nem cantou, ele cantará, ou seja, isso ainda vai acontecer. Então, o passado eu utilizo para algo que já aconteceu, o presente para aquilo que está acontecendo naquele momento e o futuro para algo que ainda vai acontecer. Verbo fenômeno da natureza foi o último verbo que nós trabalhamos. São verbos que indicam ações da natureza. Por exemplo, ontem ventou muito. O meu verbo é o verbo ventou, ou seja, ele indica um fenômeno da natureza. Outro exemplo, quando chove, eu não gosto de sair de casa. Aqui o meu verbo é o verbo chove, que indica uma ação da natureza, ou seja, um fenômeno da natureza. Bom, são esses conteúdos que vão cair na nossa avaliação, tá? Prestem bastante atenção na hora de realizar. Nas questões que forem de múltipla escolha, ou seja, vocês irão marcar apenas uma questão. Se for uma atividade de complete, prestem bastante atenção na alternativa para marcar a alternativa certa. E quando houver uma questão de responder, prestem bastante atenção na hora de escrever, tá bom? Leia, releia para ver se escreveram corretamente, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Beijinhos e boa sorte. Tchau!